Olá, alunos dos sextos anos, tudo bem? Aqui é o professor Sidney de Ciências e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula falando sobre transformações dos materiais, do volume 2, da unidade 4, das páginas 36 a 42. Então eu preciso que você pegue seu livro didático para vocês poderem acompanhar a mais essa videoaula, ok? Então vamos lá dar início. Na aula de hoje nós iremos dar início à unidade 4, falando sobre transformações dos materiais. Então você já percebeu a presença da química na culinária? Então desde a separação dos ingredientes até a consistência final é possível notar a sua existência. Então, a preparação do bolo de caneca, descrita na abertura do capítulo, ocorre com uma constante transformação, em que a aparência, o cheiro e o gosto da mistura inicial viscosa obtida pela combinação dos ingredientes sólidos e líquidos são alterados. Isso acontece porque, com o aquecimento, os componentes presentes na mistura original se transformam em novas substâncias, de aspecto, cheiro e gosto diferentes. Então, o simples bolo na caneca, portanto, é constituído de substâncias diferentes daquela que formam sua massa inicial. Então, vocês podem observar, quando a gente vai fazer um bolo, então você coloca vários ingredientes ali dentro, como o ovo, o leite, a massa, a margarina. No entanto, quando você mistura tudo, ele fica com aquele aspecto uniforme, da massa totalmente branca, porque todos os componentes que estão ali dentro foram misturados. Então, quando você coloca ele no forno, o que vai acontecer? Ele vai assar e o aspecto dele vai mudar, porque dentro do bolo, aqueles componentes que estão ali dentro, eles vão passar por uma transformação química. E esse é o assunto que nós iremos estudar agora nessa unidade 4, ok? Então vamos lá. Agora iremos falar sobre a transformação química. Quando se verifica a alteração na composição dos materiais com a formação de uma ou mais substância, tem-se uma transformação química. Assim, a transformação da massa em um bolo é o resultado de reações químicas. Em uma reação química, a composição dos materiais é alterado, ou seja, há a formação de substâncias diferentes da que originou. Então, para a receita do bolo de caneca, a principal componente da reação é o fermento em pó. A temperatura alta faz com que o fermento libere gás carbônico da massa, que é responsável pelo aumento do volume do bolo. Então, para a receita do bolo de caneca, o principal componente da reação é o fermento em pó. A temperatura alta faz com que o fermento libere o gás carbônico na massa, que é responsável pelo aumento do volume do bolo. Então, as receitas de bolo variam muito, porém, comparando umas com as outras, é possível perceber que todo tem pelo menos 4 ingredientes em comum, que é a farinha, o açúcar, o fermento e água. Algumas vezes presente no leite, mas o que acontece se o fermento não for acrescentado na receita? Então, o fermento em pó, conhecido também como fermento químico, ele é mais usado no preparo de massas de bolo, formando por uma mistura de substâncias e seus componentes principal é o bicarbonato de sódio. Então, o gás carbônico é uma substância formada pela combinação de 2 elementos químicos, que é o carbono e o oxigênio. Isso aqui nós já estudamos na unidade anterior, que é a formação de uma mistura, ok? Então, no Saiba Mais, ele vai falar um pouquinho sobre a origem do brownie. Das várias lendas que existem sobre a origem do brownie, muitos contam de cozinheiros que se esqueceram de acrescentar o fermento, farinha e etc. Porém, a mais famosa conta de uma dona de casa que estava fazendo um bolo de chocolate e esqueceu-se de colocar o fermento em pó na receita. Após assar e perceber que não tinha crescido, a dona de casa serviu a si mesmo as fatias. Então são algumas histórias que falam sobre a questão da origem do brownie. Se de repente você está fazendo alguma receita na sua casa de um bolo e de repente esquece algum componente, algum ingrediente na receita, então pode acontecer uma reação diferente do que você não esteja esperando. Então vamos passar aqui para o próximo slide. Então vamos conhecer agora algumas reações químicas. Então muitas vezes é fácil perceber quando está ocorrendo uma transformação química. Ao fazer um bolo, por exemplo, as mudanças de propriedades como textura, cheiro, sabor indicam a formação de novas substâncias. Em outros casos, porém, pode ser mais fácil observar as alterações nas propriedades das substâncias iniciais para afirmar que está ocorrendo uma reação. Então, para isso, há algumas evidências físicas simples
e diretas que podem nos ajudar nessa constatação. Então, mudanças de cor, né, alteração de odor, a liberação de gás e de luz ou calor são alguns sinais que indicam a ocorrência de uma reação química. Então, reações químicas são geralmente acompanhadas de evidências físicas que permitem demonstrar a sua ocorrência, né? Então, vamos ver algumas evidências, né, que é o sinal, o exemplo e a descrição. Então, vamos lá. Mudança de cor. Então, nós temos aqui um pão, né, assado. Então, a descrição. Ao ser assado, a massa do pão fica mais escura, né? Então, a massa do pão, né, antes de ser assada, você vê que ela tem uma coloração única, né, homogênea, que é toda branquinha. Mas, no entanto, quando você coloca ela, né, dentro do forno, o que vai acontecer? Ela vai sofrer a ação das altas temperaturas e ele vai, né, ter um aspecto diferente de assado, não é isso? Então, vamos aqui para baixo para alteração de odor. Ovo estragado. O ovo, quando estragado, libera um odor característico, né? Quem nunca, né, quebrou um ovo e viu, né, que ele estava com um odor forte, né, tipo de podre, né? Então, né, um odor característico, né, do ovo, né, quando está estragado, então é um odor como se estivesse podre. Então, você sabe, né, que ali dentro houve uma reação, né, que estragou, né, o ovo. Então, logo aqui embaixo nós temos liberação de gás, né, um comprimido de efervescente na água. Então, adicionar um comprimido efervescente na água, há a liberação do gás, né? Então, quando você coloca aqueles comprimidozinhos, né, dentro da água, ele começa a liberar, né, o gás, né, que é um gás carbônico, né, que você consegue visualizar, né, aquelas bolinhas, né, que estão dentro da água. Então, aquilo ali também é um tipo de reação química, né, que acontece quando o comprimido ele entra em contato com a água. Então, liberação de luz e calor. Então, nós temos aqui como exemplo, né, os fogos de artifício, né? Então, os fogos de artifício liberam luz e calor. A ausência desses sinais nem sempre significa a não ocorrência de reação. Inclusive, muitas transformações químicas acontecem sem apresentar evidências a olho nu. Um exemplo é a nossa respiração. Além disso, esses indícios não são conclusivos, isto é, não são suficientes para afirmar que, de fato, ocorreu uma transformação química. Então, algumas vezes, a investigação de uma reação química depende de análises laboratoriais que determinarão a composição das substâncias. Aqui nessa página tem o Fazendo Ciências que vocês podem fazer na sua residência. Tá? Vocês vão precisar de apenas alguns materiais simples, né, para fazer esse experimento. Então, vocês vão precisar de 2 copos grandes, uma colher de sopa, uma colher de chá, vinagre de álcool branco, bicarbonato de sódio, garrafa descartável pequena e um balão, né, que é uma bexiga. Então, o vinagre de álcool, né, pode ser substituído pelo vinagre que você tem na sua residência mesmo, tá? E o bicarbonato de sódio vocês podem encontrar no supermercado ou mesmo em farmácia, ok? Aí vocês aqui embaixo podem, né, fazer, né, esse experimento e responder, né, essa atividade, tanto nessa página como também na página seguinte, onde nós temos aqui as conclusões. Então, agora nós iremos conhecer as representações das reações químicas. Então, essas transformações químicas podem ser representadas por um esquema em que as substâncias iniciais, denominadas reagentes, são indicadas à esquerda de uma seta e separadas entre si por um sinal de adição, né, que é o mais. Então, isso ocorre quando há mais de uma substância envolvida na reação. Então, as substâncias formadas, chamadas de produtos, são registradas à direita da seta e também separadas, né, pelo sinal de adição. A seta indica que ocorreu uma transformação. Então, nós temos aqui, né, o reagente e o produto. E ele é representado, né, então o reagente ele sempre fica, né, do lado esquerdo e o produto do lado direito. E ele é representado por uma setinha que vai diferenciar um do outro. Então vamos aqui abaixo entender mais um pouco. Então nós temos aqui, além disso, as informações podem ser especificadas por meio de símbolos, os estados em que cada substância encontra. No caso, S para sólido, L para líquido e G para gasoso, né? E AQ para substâncias dissolvidas em água, ou seja, soluções aquosas. Então, as reações descritas no experimento anterior podem ser representadas da seguinte maneira. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, né, que são os reagentes. Então, nós temos aqui o ácido acético, que é o vinagre de álcool branco, mais,
né, o bicarbonato de sódio. Então você misturou os dois. Então aqui do lado nós temos o produto, que é a reação, né, desses dois, né, reagentes aqui. Né? Então a reação é o dióxido de carbono mais água. Então esse é o produto, né, da reação, né, desses dois componentes, né, do ácido acético mais bicarbonato de sódio, que formou o dióxido de carbono mais água. Então esse é o reagente, né, que fica do lado esquerdo, né, da seta, e do lado direito da seta é o produto. Saiba mais. O bicarbonato de sódio é uma substância que apresenta várias aplicações, entre elas no fermento químico. Então, o componente principal, né, do fermento químico é o bicarbonato de sódio. É responsável pelo aumento de volume da massa do pão ou do bolo. Em razão do aquecimento, essa substância se decompõe e produz o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então, nós temos aqui, né, o reagente, que é o bicarbonato de sódio, né? Lembrando que esse Szinho aqui significa que ele está no estado sólido, como vocês podem observar aqui, né? Que ele é o reagente. Então, depois da seta, nós temos o produto. Então, o produto da reação do bicarbonato de sódio, né, que é um reagente, né, nós temos aqui o carbonato de sódio, né, que está, né, no estado sólido, mais a água, que está no estado líquido, e o dióxido de carbono, que está no estado gasoso. Ok? Então, só lembrando, tudo que está, né, à esquerda da seta, né, como vocês estão observando aqui, né, que é o bicarbonato de sódio, ele é o reagente. E nós temos aqui, né, o produto, que é a reação, né, final do bicarbonato de sódio. Antiácido estomacal. Então, vendido em farmácia e usado para combater a acidez estomacal, provocado pelo excesso de ácido clorídrico do suco gástrico, o bicarbonato de sódio reage com ácido e produz substâncias menos agressivas ao organismo humano. Então, nós temos aqui, né, o reagente, né, que é o bicarbonato de sódio, né, que está no estado sólido, e ácido clorídrico, né, que é uma solução aquosa. Né? E nós temos aqui o produto, né, que é o cloreto de sódio, né, que tem uma solução, né, aquosa, mais a água no estado líquido, mais o dióxido de carbono, que está em estado gasoso. Tá? Então, só lembrando que aqui é o reagente e aqui, após a seta, nós temos o produto, né, dessa reação. Extintores de incêndio. Usado em diferentes tipos de extintor, um deles de espuma química, o bicarbonato de sódio, ao entrar em contato com a solução de ácido sulfúrico presente em outro compartimento, reage produzindo espuma com a liberação de gás carbônico. Então, nós temos aqui o reagente, que está do lado esquerdo, né, que é o bicarbonato de sódio, né, que está no estado sólido, e o ácido sulfúrico, que é uma solução aquosa. Então, a reação dessas duas substâncias, né, vão formar o produto, que é o sulfato de sódio, que é uma solução aquosa, mais água, que é o líquido, mais o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Só lembrando novamente que aqui nós temos, né, o reagente do lado esquerdo e do lado direito da seta nós temos, né, o produto, que é a reação, né, dessas duas substâncias aqui. Então, observação. Esses extintores, especificamente, não podem ser usados para apagar o fogo, né, de instalações elétricas, pois a espuma conduz corrente elétrica. Agora vamos conhecer, né, a velocidade das reações químicas. Então, as reações químicas, também chamadas de transformações químicas, não acontecem sempre com a mesma velocidade. Algumas são bem rápidas e o resultado pode ser visto na hora, como quando um palito de fósforo é aceso. Então, outro só pode ser percebido após dias, meses, até mesmo anos. É o caso com a deterioração, né, dos alimentos. Então, nós temos aqui, né, dois exemplos. Então, nessa imagem, vocês podem observar, né, um processo de transformação química mais rápido, que é o exemplo do palito de fósforo. E aqui embaixo, né, tem um outro exemplo de processo de transformação química mais lento, né, que é a decomposição, né, da maçã, que pode levar semanas, né, para se decompor.
Então aqui nós temos, né, uma conexão. Essa conexão ela vai falar sobre, né, o tempo que os materiais, né, que são jogados nos lixões, eles levam para, né, sofrer as transformações. Né, alguns eles levam, né, menos tempo, né, que são os materiais orgânicos. No entanto, outros, né, como plástico, né, como ferro, né, mesmo o vidro, né, eles demoram mais tempo, né, para se decompor. Então a matéria orgânica ela passa por um processo de decomposição mais rápido devido à ação, né, de alguns componentes, principalmente bactérias, né, e fungos, que são decompositores naturais. Né? No entanto, esses materiais, né, como a matéria orgânica, ele libera, né, um componente chamado de chorume. Então esse chorume ele é tóxico, né, para o ambiente. Então, para vocês verem que na natureza ele existe, né, componentes que são, né, que podem se decompor mais rápido na natureza, né, com uma velocidade mais rápida, e também tem outros componentes, né, que não são tão fáceis de se decompor e podem levar até anos, né, para se decompor, né, que é o caso, né, do plástico, do vidro, né, do metal. Então, esses componentes na natureza eles demoram, né, mais de 100 anos para se decompor, diferente, né, do papel, né, da fruta, né, das frutas, né, que podem, né, demorar apenas, né, meses, né, para se decompor na natureza. Nessa página nós temos um outro Fazendo Ciência. Esse Fazendo Ciência ele vai demonstrar para vocês, né, os fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Então, ele é bem simples também, no entanto, vocês vão precisar, né, do auxílio dos pais de vocês, principalmente porque vai precisar de água quente. Tá? Então não faça esse experimento sozinho. Ok? E depois que fizer esse experimento, tá, vocês vão responder, né, o procedimento, né, esse procedimento, e na outra página nós temos o outro procedimento 2, ok? Para vocês responderem. Reações químicas e o corpo humano. Então, diversas reações químicas estão ocorrendo no seu corpo neste momento. Para se manter vivo, o ser humano precisa respirar, alimentar-se, eliminar resíduos e pensar. As transformações químicas e a atuação integrada dos diferentes sistemas são responsáveis pelo funcionamento do corpo. E para que as reações ocorram, são necessárias várias substâncias. Por isso, é tão importante uma alimentação equilibrada. Assim, você garante tudo de que seu corpo precisa para crescer e desenvolver. Muitas reações químicas dependem de energia. Você sabe de onde vem essa energia? Se você pensou nos alimentos, acertou. Bom, agora nós vamos conhecer algumas reações químicas que acontecem em nosso corpo. Então, a primeira delas é a digestão. Então, é um processo de transformação do alimento que passam a ser absorvidos e utilizados pelo corpo. Então, para que isso aconteça, muitas transformações ocorrem. Então, na boca, por exemplo, a saliva começa a atuar transformando quimicamente, né, alguns nutrientes. Então, a nossa digestão, ela começa na boca. Então, quando você, né, coloca o alimento na sua boca, você começa a triturá-los, né, em partículas menores, né, pela ação dos dentes. Então, entra em ação, né, a saliva, e essa saliva ela vai começar, né, a fazer o processo digestivo desse alimento. Então, você sabia que o sangue é uma mistura composta de muitas substâncias? Quando você se fere, ocorre reação química que deixa o sangue mais espesso, né, que é mais denso, formando uma casca, né, de ferida. Então, esse processo é chamado de coagulação do sangue, como vocês podem observar, né, nessa imagem aqui ao lado. Com tantas reações químicas ocorrendo, você deve estar pensando para onde vão todas as substâncias que são produzidas e não serão aproveitadas. O corpo humano tem vários mecanismos para eliminar essas substâncias, como a produção de urina. Então, a respiração e a coordenação de atividades depende da combinação de diversas reações químicas, né, que ocorrem em diferentes partes do nosso corpo. Então, relacionados, né, as informações do sistema nervoso com os demais sistemas, né, de forma integrada. Então, nossos sistemas, né, estão nesse trabalho de forma integrada. Então, a má alimentação, alergias, infecções podem afetar o bom funcionamento do corpo. Algumas vezes, o fator que causa uma doença não é externo. E o corpo pode passar a produzir algumas substâncias que não deveriam. Outras vezes, pode deixar de produzir substâncias importantes. Então, nessas situações, é fundamental consultar um médico para avaliar, né, corretamente os sintomas e buscar um tratamento correto. Então, mesmo que na sua casa existam medicamentos que você tenha acesso, nunca tome medicamentos sem orientação médica. Tá? Então, é muito importante a gente não se automedicar.
Então aqui nós finalizamos a aula de hoje, que é a primeira aula da unidade 4, né, que fala sobre transformações químicas e reações químicas. Então eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima aula, ok? Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero deixar uma dica muito importante nesse momento que estamos passando, que é de lavar bem as mãos e usar máscaras para cuidarmos da nossa saúde e também da saúde de toda a nossa família. Muito obrigado e até a próxima videoaula.